Roberta Arabiani Siqueira, eu sou procuradora do Estado e estou representando a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, uma das organizadoras desta atividade. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais prende, que mais encarcera. Dentro dos nossos apenados nós temos 70% que não concluíram o ensino fundamental, 92% dos apenados não concluíram o ensino médio, então nós estamos falando de uma população sem instrução e pobre. O Brasil prende muito, prende mal e prende pobre. E essa política de segurança pública de encarceramento em massa gera um custo altíssimo para o Estado como um todo, porque o Estado não tem perna para criar vagas prisionais na mesma proporção em que prende e para custear essas vagas prisionais na mesma proporção em que prende. Então um preso entra dentro do sistema, ele não recebe um papel higiênico, ele não recebe um sabonete, um creme dental. Quem fornece isso para ele? A facção criminosa. Quando ele sai, porque nós não temos prisão perpétua no Brasil, esse preso sai devendo um valor exorbitante de hotelaria para aquele grupo criminoso que o recebeu dentro da prisão. Isso gera também um índice de reincidência no Brasil em torno de 80%. O cara cumpre a pena, quando ele sai para o semiaberto, para o livramento condicional, ele comete um novo delito para pagar o custeio daquela prisão e retorna preso com um delito ainda mais grave. Isso ocasiona uma série de problemas não só no sistema prisional, mas também para as forças de segurança, porque nós temos um retrabalho das polícias, um retrabalho do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então essa política de encarceramento em massa que nós temos no Brasil, ela ocasiona um custo muito elevado e ela não reverte em segurança, porque o país está cada vez mais violento. E ele está cada vez mais violento porque a gente não consegue dar conta, nem da criação de vagas, nem do custeio. Então é um ciclo que se fecha e da onde a gente não consegue sair. Esse evento é importante porque a gente está discutindo isso, esse ciclo e alternativas de mudança, como as APACs, por exemplo, que são as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, que hoje é uma política de segurança pública, neste governo foi adotada, onde o preso é recebido numa prisão que não tem guarda, não tem algema, não tem armamento e ela é conduzida inteiramente por voluntários, de uma forma muito mais barata, com um índice de reincidência que gira em torno de 19%, ou seja, muito menor do que o do sistema prisional comum. Então a gente está discutindo aqui nesse evento formas alternativas de encarceramento, formas alternativas de cumprimento de pena, formas alternativas de política de segurança pública que não seja o encarceramento em massa. E também problemas crônicos que nós temos dentro do sistema, não é? A questão das visitações, né? A indisponibilidade total e completa que teve de visitação durante a pandemia de Covid, que isso gerou dentro dos presos uma série de doenças, porque o cara teve que passar um encarceramento dentro do encarceramento. Porque a gente já teve dificuldade de ficar em casa trancado. Imagina o preso que já está trancado e aí ele não podia receber nem visita. A visita, quando entra dentro do presídio, é um sopro de ar. É o amor que entra dentro desse presídio por aquela mãe, por aquele filho, por aquela esposa, né? Sem a visita, os caras piraram totalmente, né? Teve um aumento elevado no número de uso de medicamentos, né? No índice de depressão. Então foi bem complicado nos presídios durante a pandemia. A gente está discutindo isso, o que isso gerou também para as famílias, para os filhos que ficaram mais de 2 anos sem ver os pais, porque criança frequenta o presídio, né, também. Então esse evento é muito importante. As pessoas veem o presídio atrás daquele muro, ninguém enxerga o que acontece dentro daquele muro, né? Mas são as coisas que acontecem atrás daquele muro que geram as consequências de violência para nós que estamos aqui na rua. Então é preciso discutir o sistema prisional, porque a gente tem que tirar a violência da rua. E cada pessoa que a gente consegue recuperar é um fuzil a menos que nós temos nas ruas. E é possível recuperar. As APACs estão aí para comprovar que é possível a gente recuperar. Acontecem coisas que ajudam a aumentar o número de presos e, claro, depois do processo, a execução penal tem outra gama
enorme de problemas, e eu não vou aqui dar um pio sobre isso, porque nós certamente temos a Sonali e todos os colegas que têm muito mais condições do que eu de falar disso. Então eu vou me concentrar rapidamente nesse problema anterior e durante o processo, antes de chegar no presídio propriamente dito para cumprir pena. E antes eu queria discutir com vocês, não é discutir, mas é só problematizar uma pequena questão. Há encarceramento em massa? Essa pergunta que eu estou fazendo é perigosa, ainda mais aqui nesse ambiente, porque nós todos achamos, e eu acredito, que há encarceramento em massa. Mas com isso eu estou tentando dizer que a gente precisa conversar com pessoas que acreditam que não há encarceramento em massa. Tem muita gente no Brasil que acha que se prende pouco por o que acontece de crimes. A gente tem que perceber que isso está acontecendo. Isso é uma disputa política, é algo que a gente tem que fazer uma discussão com a sociedade. Eu fui atrás de alguns números, eu tenho tentado fazer isso, né? Buscar algumas evidências. Vocês vão encontrar ali, isso aí oscila um pouco, a cada dia, na verdade, muda o número, porque entra e sai gente do sistema, mas diz que o Brasil é hoje, mais ou menos hoje, pode ser o ano passado, o terceiro país que mais prende no mundo. Os colegas já ouviram, vocês ouviram. Em números absolutos, é absoluta verdade, né? Hoje é Estados Unidos, China, aí vem Brasil, e depois ali nós temos Índia e Rússia, que às vezes alternam. Isso é verdade. Mas se alguém buscar outro número, e é um número que existe também, e pensar proporcionalmente, o número vai ser diferente. Vamos dizer que o Brasil é o 26º país que mais prende. Porque se pegar o número de presos para cada 100 mil habitantes, dá outra conta. É alto igual. 26º, 15º, as coisas oscilam aqui. Mas são números diferentes. Nós temos que ter consciência disso, e quando vamos para uma discussão com a sociedade, inclusive com setores mais duros, eles têm lá os seus números que a gente tem que debater, porque senão a gente vai ficar falando sozinho. E eu não gostaria que a gente falasse sozinho no momento em que é decisivo conquistar corações e mentes para a gente fazer um freio de acomodação nisso tudo e pensar num humanismo, num sistema que seja eficiente, que funcione com base em evidências, que diminua o sofrimento das pessoas. A prisão preventiva é muito alta no Brasil, os números já tiveram em 40 e tantos %, agora os últimos me falam em 30 e poucos %. É muito alto também. Em números absolutos, esses dias eu vi que nós estaríamos atrás só da Índia, em percentual de gente provisoriamente presa. Mas em números relativos, de novo, nós caímos lá para 100 e poucos. O país que mais prende preventivamente, digamos, é a Líbia. E o país que menos prende é San Marino. E nós estamos lá nesse número aí no meio do caminho. Não são bons números, mas são números diferentes. As pessoas hoje não discutem tanto porque tem informações diferentes, e na verdade as redes sociais colaboram com isso, mas elas têm, a palavra é meio sofisticada, mas elas têm epistemologias diferentes, elas pensam as coisas e veem um mundo diferente. E a gente tem que ter consciência disso para poder avançar. Eu, de parte do judiciário, avançando agora sim, bem rapidamente, dito isso, é claro que um dos grandes problemas, então, do sistema, além de que tem um encarceramento excessivo, na minha sensibilidade, é a minha opinião, para um lugar onde não cabe, nós vamos falar disso, né? O Supremo já disse que é um estado de coisas inconstitucional, mas o outro grande problema é a seletividade do sistema penal, né? Muitos de vocês aqui teriam mais condições do que eu de contar sobre essa seletividade, porque uns têm mais oportunidade de se defender, de ter feito de outra forma, enfim, os caminhos são diferentes porque as oportunidades também são diferentes, o que não quer dizer que cada um não tenha feito as suas escolhas e não tenha que eventualmente responder por elas, né? Agora, isso me lembra também um grande sociólogo que nós aqui do Fórum Social Mundial sabemos que devemos a ele também, o Boaventura de Souza Santos, né, que esteve conosco várias vezes em Porto Alegre. Ele falava que a sociedade civil, que é um pouco o que nós estamos aqui fazendo, ela tem 3 círculos. Tem os íntimos do poder, e esses de alguma forma estão sempre bem, porque o Estado vai estar inclusive a serviço deles, muitas vezes estão muito próximos, né? Tem os estranhos. A sociedade civil estranha assim, ora está excluída, ora está incluída. Ela eventualmente vai receber políticas públicas, mas elas podem ser revertidas a qualquer momento. É o Bolsa Família, é o Bolsa aquilo, agora tira, vai, etc. E tem depois nós temos os íntimos, os estranhos e temos os incivis, para os quais o Estado não olha praticamente, que são invisíveis às vezes, e que estão quase num estado de natureza, que se virem. Não é que só estes cometam crimes, não, pelo contrário, todos cometem. Os íntimos, os estranhos, os incivis, mas evidentemente que a espada do direito penal, ela atinge de forma diversa esses círculos, porque algumas pessoas têm mais capacidade de se defender, de se estruturar, etc. Então isso explica também um pouco a seletividade. Eu só queria dizer o seguinte, ainda,
José, quase, que o judiciário, nós decidimos, a decisão do juiz, ela é uma decisão diferente de outras, né? Por isso que de alguma forma existe um poder profissional para fazer isso, porque ela só pode acontecer depois do contraditório, depois que as partes digam, olha, eu quero falar, acusação, defesa, etc. Porque ela tem que ser fundamentada, ela tem que explicar. Eu não posso só dar um canetaço e dizer, está condenado. E porque ela está constrangida, no bom sentido, pela ordem normativa, por leis. É claro que o significado final da lei vai ser interpretado de acordo com regras, etc. Mas a verdade é que eu não posso dizer, por exemplo, que não está escrito lá no artigo tal da Constituição que existem crimes que o legislador considera mais graves. Os crimes hediondos, o tráfico, a tortura, o terrorismo. Estou dando um exemplo só. Né? Eu não posso deixar de dizer que em 2019, quando fizeram um pacote anticrime, o legislador aumentou a pena. O tempo de cumprimento de pena, antes era 30 anos no máximo. Agora o legislador disse para nós, os juízes, atenção, é 40. Agora, o legislador também nos disse, nessa mesma lei aí que foi tal do pacote anticrime, que é para diminuir um pouco o número de prisões preventivas, que é mais difícil, que a gente não deve decretar prisão preventiva tão fácil assim, que é preciso que os fatos sejam atuais, e que é preciso que realmente não tenha outra possibilidade, alguma outra medida cautelar, por exemplo, uma tornozeleira, uma prisão domiciliar, que é preciso fundamentar, enfim, e que, na minha visão, o juiz não pode, de ofício, ele, por iniciativa própria, mandar prender alguém, que ele precisa sempre do pedido do Ministério Público ou da polícia. Mas nem sempre, porque isso é recente, né? Nós estamos aí há 2, 3 anos, e ainda teve a pandemia para complicar tudo, nem sempre a gente consegue responder assim. Né? Eu convivo, no tribunal é um colegiado, eu ainda às vezes fico vencido e os colegas consideram, em alguns momentos, que ainda é possível, em alguns casos, conversão de prisão de flagrante em preventivo, que é possível o juiz de ofício. Né? O fato é que os tribunais superiores, nós falávamos disso, o STJ especialmente, né, lá em Brasília, o STF um pouco, o STF às vezes vai e volta, mas nos últimos 2, 3 anos, na minha opinião, ele tem dado algumas diretrizes que caminham no sentido de evitar o uso excessivo do direito penal. Né? Então, seja nessa questão da prisão preventiva, seja na questão, por exemplo, o STF e o STJ têm uma posição bem clara hoje, também na leitura que eu faço, de que não dá para simplesmente meter o pé na porta das pessoas, que isso é violação de domicílio, ainda que tenha droga lá dentro. A não ser que as pessoas tenham, óbvio, um mandado de busca ou que tenham percebido e visto antes de entrar que o crime estava acontecendo lá dentro. Né? Então, esses são sinais interessantes de que não vale tudo para punir alguém. Eu quis com isso só trazer nós temos que enfrentar também a própria questão, né, em termos de estándar de prova, né, quanto vale ou não vale e o quanto vale a palavra do policial, que afinal de contas é um agente, sim, público, envolvido, mas que às vezes está no olho do conflito também. Né? E essas coisas vão estar acontecendo. Audiência de custódia, né, que foi feita para dar uma para que o juiz pondere melhor antes de mandar para a prisão, para ver se não dá para aplicar outras medidas, mas que às vezes nós temos visto, há uma tendência hoje de dizer assim, mas se não acontecer também azar, basta preventiva. Então esses são problemas nossos, tá? E eu queria terminar, nem sei se é o caso, mas enfim, né, pensando aqui de que se o judiciário, eu há pouco participei lá da banca, né, da tese da Mariana Pi, uma colega aqui da Defensoria Pública, e ela fez uma observação sobre como é que os juízes enxergam a violência policial, que é um tema também delicado, né? Não estou acusando as pessoas de que fazem sistemática, mas acontece eventualmente. E aí a constatação é de que muitas vezes o judiciário acaba naturalizando, legitimando. Às vezes tem prova, não tem prova, tem 1000 coisas aqui no meio do caminho. Mas eu queria refletir com vocês o seguinte, será que o judiciário é uma torre de marfim, é uma exceção nisso? Ou é a sociedade, de uma maneira geral, que também pressiona o judiciário para que ele legitime eventualmente essas situações? Eu acho que isso torna o nosso debate mais amplo e mostra o tamanho do nosso desafio. Se ele não for só o judiciário, e eu não estou absolvendo o judiciário disso, ele vai ser mais difícil ainda o nosso desafio de conversar com as pessoas na sociedade, mas só um pouquinho, não pode fazer isso. Então, a polêmica, por exemplo, para quem acompanha na área penal, a gente tem colegas aqui do Rio Grande do Sul que são do Ministério Público, eu fiquei 20 anos no Ministério Público, que escreveram um livro chamado Bandidólatras,
Então, que de alguma forma, quem não concorda com aquilo tem que ir quase para o inferno, né? Figurado. Porque é um bandidólatra, é alguém que supostamente fica aplaudindo bandidos, alguém que daqui a pouco... Aí o outro lado diz, não, vocês são populistas penais, vocês são etc. Bom, esse debate, como está, com essas etiquetas, não vai levar a nada, né? No livro dos bandidólatras, só para vocês terem uma ideia, que está circulando, é dito claramente que um dos grandes inspiradores, o filósofo inspirador, foi Olavo de Carvalho. Então isso mostra que as coisas têm lado. O que não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar esse lado e discutir. Então, como reflexão final, eu queria dizer assim, né? Eu penso numa política criminal que seja baseada em evidências. Não sou eu que penso, né? Tem setores da academia que têm trabalhado com isso, tem teses sobre isso, etc. E a gente fala, isso funciona, isso não funciona. Por exemplo, iluminação pública funciona. Policiamento comunitário funciona. Sabe o que não funciona segundo esse estudo? Por incrível que pareça, vou dizer aqui baixinho, entre nós, Bolsa Família não funciona. É o que diz esse estudo. Pode ser que funcione, ele pode estar errado. Mas estou dizendo que nós temos que enfrentar isso para poder, com fatos, embora nem sempre seja fácil em tempos de negacionismo, até de vacina, mas com fatos e com evidências a gente poderá, quem sabe, conquistar corações e mentes na sociedade. Eu agora termino mesmo com as crises da democracia, já que esse é um dos grandes temas aqui da nossa reunião, crises no plural, a ponto de há um cientista político que é polonês, mas que é professor em Nova York, é o Adam Przeworski, eu não sei, devo ter dito errado, mas ele chegou num conceito bem pequenininho de democracia. A gente está num momento em que, vamos pelo mínimo, o conceito mais sintético possível é: democracia é o regime no qual quem perde a eleição vai para casa. E aí eu faço uma pausa e digo que até isso nós temos que hoje em dia ficar vigiando. Então nós estamos num momento, sob certo aspecto, difícil, regressivo. E eu ia mesmo terminar com um trecho de um livro, que na verdade são 4 volumes, já só tem 2 até agora publicados, que é a biografia do Mussolini, né, daquele que foi o ditador italiano no início do século XX. Né? E tem trechos aqui, em que, por exemplo, um pedreiro, um homem simples, que lá pelas tantas comentou, quando houve um atentado contra ele e não aconteceu nada, ele sobreviveu, o pedreiro teria dito: desgraçado, ninguém ainda matou esse catinguento. E isso gerou um Tribunal Especial para a Defesa do Estado que condenou eles. Sendo que, atenção, já na primeira sessão ficou claro que a instrução dos processos do Tribunal Especial seria baseada por completo nos relatórios policiais. É uma reflexão interessante para nós hoje, né? Um discurso que ele fez há 95 anos atrás, no parlamento, ele disse coisas assim: a oposição é tola, supérflua em um regime totalitário. Hoje nós enterramos a mentira do sufrágio universal. Senhores, é hora de dizer que a polícia não deve ser apenas respeitada, mas homenageada. Senhores, é hora de dizer que o homem, antes de sentir a necessidade de cultura, sentiu a necessidade de ordem. Em certo sentido, é possível dizer que o policial precedeu na história o professor. Eu não estou aqui fazendo um discurso contra o policial. Eu estou só mostrando que essas coisas já aconteceram e a história pode nos ajudar a pensar melhor essa questão de como conquistar corações e mentes numa disputa política muito séria que está sendo travada, né? Então, eu diria assim, a democracia é filha dos tempos difíceis. E nós não podemos esquecer disso. E temos que continuar fazendo essa luta, porque daqui a pouco ela pode ficar só como lembrança de um amor perdido, né? Então eu espero que não, e contem comigo na medida do possível para seguir aí nessa caminhada. Muito obrigado. Dentro desse painel, eu gostaria de chamar a atenção para um projeto que já esteve mais em voga através do Conselho de Política Criminal e Penitenciária da época do governo Dilma, que refere-se ao numerus clausus na execução penal e que já é aplicado em algumas situações, né? Eu queria chamar a atenção porque aqui nós vamos ainda fazer, né, a escuta dos movimentos sociais, das pessoas que sofrem na pele esse estado
de exceção que nós encontramos no sistema carcerário brasileiro de uma maneira geral. E esse era um projeto que eu gostaria de ter implementado, mas não tive tempo para isso no período que eu fiquei enquanto subsecretário de administração prisional. Na época em que isso era possível, né? Você poderia se afastar do Ministério Público para participar do Executivo. Alguns anos atrás, isso era possível, hoje não é mais. Mas um projeto que ficou, então, ainda longe de ser executado no sistema normal, né? Dentro do sistema prisional comum, vamos chamar assim. Mas lá em Minas Gerais, nós temos hoje experiências, ricas experiências, primeiro com a APAC, né? Que é um grande diferencial, é um caminho seguro para mostrar que é possível fazer execução penal de maneira humanizada, respeitosa e proveitosa também, né? Dentro do principal objetivo da Lei de Execução Penal, que é a reinserção social do sentenciado. E temos lá também o projeto das PPPs em pleno funcionamento, no qual tem uma grande virtude aí, é tudo monetizado, né, Excelência? Então, eles têm lá algumas metas a cumprir, metas de ressocialização, etc., mas eles têm um diferencial em relação ao sistema comum, que é exatamente não se ultrapassa o número de vagas nas unidades das PPPs. Isso é fundamental para a gestão, né, para a gestão prisional, para você pensar, né, nos gastos, enquanto vai no número de policiais penais, que agora, infelizmente, nós partimos para esse nome, né? Eu queria tocar nesse ponto também daqui a pouco. Mas, então, isso facilita a gestão como um todo. E precisamos levar isso para o sistema comum. A Minas Gerais hoje tem aproximadamente quase 80 mil presos. Desses, 50% ligados ao tráfico de drogas, condenados por tráfico de drogas. E a gente sabe, se Minas Gerais tiver 35 mil traficantes, nossa população de usuários deveria ser superior à população comum hoje, né? Não bate essa conta. Então, não é verdade que nós precisamos prender 35 mil traficantes para combater o tráfico de drogas. Nós precisamos ter inteligência para trabalhar e verificar quais são aqueles que têm realmente o ganho mais concreto com essa atividade ilícita, né? E não ficar prendendo no varejo e dando uma satisfação para a sociedade. E uma coisa muito difícil que tem acontecido, e o Ministério Público faz parte desse projeto, porque o Ministério Público lutou muito para ter o direito de investigar, mas não tem como investigar, porque não tem material e estrutura. Quem está apropriando disso em Minas? A Polícia Militar. A Polícia Militar que tem um projeto, né, que a gente respeita, institucionais, de fazer o tal do ciclo completo. Eu acho até que poderia ser debatido esse assunto em alguns tipos de ocorrência. A gente sabe furto, roubo, pequeno tráfico. É o BO que decide a prova praticamente em 99% dos casos. Não há problema nisso, mas é preciso debater claramente. Agora, a PM, então, ela tem lá a ideia, uma notícia através da inteligência deles, que serve para eles, né? E a Polícia Militar está em todas as instituições do Estado hoje, dentro do Ministério Público, de maneira muito forte atualmente, dentro do Poder Judiciário, dentro do Legislativo, dentro do Executivo. Eles têm informação de todo lado, não compartilham, não. Primeiro é para eles. E sabe o que acontece? Aí a PM, então, tem a notícia que tem um tráfico ali, geralmente entre as populações, os bairros mais desprotegidos, né, economicamente da capital, mais desfavorecidos, logicamente, né, onde ninguém ganhou graça presidencial, que eu tenho a notícia nesses 33 anos do Ministério Público dessa turma aí. Bem, e a PM faz a investigação por ela e não passa. Por que não se tem a notícia de que está havendo tráfico em determinado local, encaminha para o delegado, faz a notícia. O delegado abrir a investigação oficialmente para discutir qual a melhor estratégia, mas não, quer pegar só aquele ali, o primeiro ali, é a pontinha do iceberg. Nada vai adiante.
não é racional, né? E tome preso, e tome aumento de população carcerária com a complacência do promotor de justiça. Isso que a gente precisa debater internamente, né? Esse é o desafio do Transforma, que aqui é um espaço que a gente tem e o desembargador disse aqui uma coisa que está correta, assim, mas, na verdade, quem enfrenta hoje o radicalismo de direita, que é terrível na área criminal, e agora o problema criminal não é só da direita, é da esquerda também. Nós vivenciamos o mesmo problema de encarceramento com a esquerda no poder. Isso precisa ser dito também. Mas o fato é que quando você se opõe a certas políticas institucionais ou políticas de governo contra quem é radical, não quer dizer que você seja radical também. Então, essa polarização é que é enganosa também, né? A gente aceitar que nós somos radicais porque defendemos a Constituição, nós queremos que está na Constituição, que está na Lei de Execução Penal, né? Enfim, queria muito mesmo ouvir aqui as críticas e trazer essa ideia para que a gente possa, né, debater melhor. Um momento agora não é só também tem uma luz no fim do túnel, o STJ tem tido muitas decisões impactantes, né, tanto na prisão provisória como na execução penal também. Tem o CNJ, que a gente pode ter muitas restrições em algumas situações, mas o CNJ hoje trabalha, retoma esse projeto que eu preciso estudar melhor, confesso que eu queria ter me preparado melhor aqui para trazer alguma informação mais abalizada, mas eu sei que já existe um projeto hoje, nós precisamos aprofundar lá do CNJ para que essa respeito ao número de capacidade de cada unidade prisional seja respeitado, né? Eu não tenho assim condições de falar agora sobre detalhes, sobre como vai ser esse controle, como vai ser na prática, mas isso envolve muitas questões sobre quem decide, qual que é o critério que vai ser utilizado para antecipar a saída daqueles que têm um mérito, né? O mérito sempre foi um grande problema na execução penal também, a avaliação do mérito, mas enfim, é um tema que eu acho que nós poderíamos progredir. Eu queria trazer essa proposta aqui para o fórum para que a gente possa permanentemente discutir e pensar nesse aspecto também, que eu acho que é um caminho e seria um avanço sobre esse aspecto. Obrigado e vamos ouvir a todos, saudar aqui, né, o grande colega do Transforma, que veio de São Paulo, tem um trabalho espetacular na área da adolescência e é perseguido por isso, né? Veio aqui nos prestigiar. E lembrando que, aí, vendo aqui a figura do colega, eu lembro que tudo começa também lá na infância e na juventude, né? Ali também é um caminho que a gente precisa ter tempo e esse debate. Está muito bom tê-lo aqui, viu, Gustavo? Vou passar para você, né? Eu trabalho na execução criminal de Porto Alegre, cuido atualmente de uns 8 presídios, muitos presos, e eu não tenho nada de bom para falar para vocês, absolutamente nada de bom para falar para vocês. E até vou pedir que aqui, como tem gente do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, que as críticas que eu faço não levem para o lado pessoal, porque eu costumo criticar, eu digo sempre que eu não gosto de juiz, não me dou com juiz nenhum, e estou cada vez mais... Estou cada vez pior, porque ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro dentro de presídio, daí eu saio de lá e não consigo nem conversar nada com ninguém, estou antissocial, e vejo que os colegas, assim, que eu ainda me dou, que eu ainda converso, o Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público, parece que vivem num mundo à parte que não traduz a realidade, porque tem um discurso ali que quando eu converso com as pessoas dentro do presídio, quando eu vou lá para dentro e vejo o que está acontecendo, não é absolutamente nada do que se diz no judiciário, não é nada do que se descreve em livro, não é nada do que se defende, e aí ainda por cima tem um político querendo se promover em cima de mim, dizendo que eu sou madrinha do preso, e até eu fico honrada se me chamam de madrinha, e muitos deles me chamam mesmo, e eu chego lá para conversar com eles e digo, graças a Deus, pelo menos a senhora está aqui para ouvir o nosso desabafo. Porque agora, nessa pandemia, nem a Defensoria Pública, com perdão, foi para dentro dos presídios. E ainda não voltou também para dentro dos presídios, né? Apesar da gente ter pedido, então eles me perguntam lá dentro do presídio quando é que a Defensoria vem aqui, a Defensoria ainda não está fazendo o trabalho que deveria,
que é dentro dos presídios, ouvindo essa quantidade de presos que às vezes estão com excesso de execução porque passou o tempo deles receberem a progressão de regime e eles continuam lá dentro. Então, assim, eu não acredito também nem em presídio. Eu acho que não é uma solução. Essa maneira que a gente tem de punir um erro, que acontece uma coisa errada, alguma coisa agressiva à sociedade, e a gente pune e é mais agressivo ainda, sem nem dar chance dessa pessoa, ao menos pensar no que fez e ressignificar aquilo para poder, de repente, ter um outro tipo de atitude. Não, a gente vai lá e é mais violência, mais agressividade. Os locais que a gente recolhe presos hoje em dia são umas pocilgas, é um horror. Eu saí ontem de lá, depois do dia inteiro dentro de presídio, enjoada, eu não conseguia comer. E daí eu vejo colega que trabalha na execução criminal e tem nojo de preso, e não gosta de sentir o cheiro, e aí não sai de dentro do gabinete e não entra no presídio e não sabe o que está acontecendo lá dentro. E tem um colega que trabalha no crime, dando penas altíssimas, que nunca entrou dentro de um presídio, que não sabe o que acontece. Com esse discurso sempre, que para mim é tão falido, é tão ridículo, eu fico tão revoltada com isso, que é o discurso: tem que prender. Tem que prender, vamos construir mais presídio, vamos prender mais ainda. Hoje em dia, eu cuido do presídio central, aqui em Porto Alegre, que está bem melhor, já não tem tanta gente lá dentro, mas ainda tem um excesso enorme de gente. E eu tenho certeza absoluta que se eu abrisse as portas do presídio central e todo mundo fosse para a rua, não ia aumentar a criminalidade. Porque a gente cada vez está prendendo mais e nós continuamos com a mesma espécie de violência na rua, as pessoas continuam se sentindo inseguras e cada vez tem mais esse discurso de vamos prender e vamos fazer lei mais séria, com prisão de mais tempo dentro do presídio, sem nenhuma assistência para ninguém. E com seleção das pessoas que vão lá para dentro do presídio. As pessoas que estão no presídio são selecionadas. Eu sei quem é que está lá. Né? Não é gente que tem grana, não é... Porque esse crime que eles cometem, as pessoas abastadas, não leva para a prisão, gente. Não leva para a prisão. Então, é um discurso hipócrita. Eu acho que eu concordaria mais que as pessoas que atuam nessa área e que defendem a prisão ainda, hoje em dia, nós estamos em 2022 e continuam defendendo a pena de prisão. Eu concordaria mais que essas pessoas dissessem: nós temos raiva dessa parcela da população, nós não gostamos de gente pobre, nós não gostamos de negro e a gente quer que eles fiquem presos, para eles não circularem no meio da gente. Porque, ao menos assim, seria um discurso que a gente pode rebater de algumas maneiras. Mas não, é uma maneira de envolver a população, que a população acha que a única resposta que a gente tem que dar é prisão. Sabe? Então, tira da nossa cara e a gente bota na prisão. Eu não acredito em prisão. Eu disse: tu é abolicionista. Eu disse: eu acho que sim, eu acho que eu sou. Qual é a alternativa, então? Eu disse: eu não sei, gente. Eu não sei, eu não acho que alguém que está enlouquecido, matando todo mundo na rua, tenha que ficar solto. Mas botar preso sem nenhum tratamento não adianta nada. Eu trabalhei muitos anos na área criminal, que é condenando, né, as pessoas, e daí... Crime patrimonial. A vítima, depois que era ouvida, ela dizia: tá aí o meu carro, quando é que vão devolver? Eu disse: não, minha senhora, sinto muito, vai ser seu carro. A única coisa que vai acontecer aqui é que eu vou prender o cara. Sim, mas o prejuízo que ele causou? Não tem o que fazer. Então, a gente vê a vítima insatisfeita, o autor do delito, que a gente chama de delito, que não tem um minuto de reflexão, porque ele é um sujeito passivo da punição do Estado, que pegou para si a punição e aplica dessa maneira, que é prendendo. Ele não tem um minuto de reflexão, ele fica ali, ele é interrogado, diz alguma coisa e vai para dentro do presídio, se junta com as facções, porque estão tomadas de facções, todas as cadeias. É mentira se disserem para vocês que não tem facção no presídio, tem. E aí ele se junta lá na facção e é onde ele é ouvido e é onde ele tem voz, porque ele vai passar a fazer parte da massa carcerária. Aí ele não é mais um indivíduo. Então, a gente não contenta ninguém com essa forma de punição que a gente encontrou, que é a cadeia. Nem a vítima fica satisfeita, nem o preso, que não consegue nem voltar a pensar naquilo que ele fez. É muito cruel para uma pessoa, é muito mais impactante para uma pessoa ela ter que refletir sobre o mal que ela causou e assumir que realmente ela causou um mal sério para alguém e sentar na frente dessa pessoa e dizer realmente... pedir desculpas e pensar naquilo, do que levar uma pena e ir lá para o meio da facção, porque é mais um pouco do que todos eles já estão acostumados, que eles vivem nos bairros, nas periferias de Porto Alegre, os pais muitas vezes estão presos, os irmãos estão em abrigo e eles usam droga desde cedo. Eu conheci um menino preso lá, que ele tinha 8 anos de idade, andava com um fuzil atravessado,
cuidando da boca de fumo, 8 anos de idade. Então, para eles estarem dentro do presídio, é mais um pouco da mesma coisa, tá entendendo? E isso não vai acabar nunca. Daí, qual é a alternativa à pena de prisão? Não sei. Mas a gente tem que começar a pensar em alguma coisa para começar a mudar. Porque nós vamos ficar nesse círculo assim para sempre, por muito tempo, e não vai solucionar. Não vai solucionar. Eu fui anos juiz em Caxias do Sul e diziam que eu soltava tudo que era preso. O índice de criminalidade está altíssimo porque ela solta todo mundo. Eu fui embora de lá e aumentou o índice de criminalidade. Eu não estou mais lá já faz quase 10 anos. E os 10 anos que eu fiquei lá, eu, além de condenar, eu ainda ia no presídio conversar com eles, porque eu cuidava da execução da pena também. Né? Então, a gente não tem alternativa no crime. O juiz não tem alternativa, tem que condenar. Se tem prova, tem que condenar. Mas é muito mais grave porque a maioria das vezes não tem prova. E tem muito juiz condenando com base em nada. E achando que vai botar na cadeia e que vai solucionar. Então, gente, olha, é o que eu disse, eu não tenho nada de bom para falar para vocês, não tenho mesmo, porque a minha realidade, o meu dia a dia é dentro de casa prisional. É isso que eu faço todos os dias. E escuto os familiares que vão lá, e assim, ó, é muito triste tudo isso que a gente vê. Daí outro dia me disseram, tá, mas para mudar isso aí com prevenção precisa de 100 anos. Eu disse, bom, mas uma hora tem que começar, né? Porque daqui a 100 anos, mas daqui desde quando? Se a gente não começa nunca. E eu trabalhei com criança acolhida, não menor infrator, criança em situação de acolhimento por agressão familiar. Desde aí já tem uma discriminação terrível. O acolhimento é muito triste, muito, muito triste. Eu vi criança abusada, e daí a gente reclamava nas casas de acolhimento, e a resposta é isso é o que tem para oferecer. Daí o que vocês acham que acontece com essas crianças, gente? Então não é uma questão de ter pena, é uma questão de encarar a realidade como ela é. E não viver num mundo de fantasia, dizendo, vamos botar na prisão, ele vai sair de lá ressocializado, vamos aumentar a pena no fechado, sem nenhum tipo de tratamento. Agora eu faço as audiências de custódia das pessoas que entram presas no regime fechado, que a minha competência é só regime fechado. Eu já peguei mais de um, assim, ó, desmanchado, da tunda que levou quando foi preso, que não é prisão em flagrante, não é que ele saiu correndo, não é uma situação... o cara foi lá com mandado de prisão para prender, tá entendendo? Assim, o senhor está preso porque tem um mandado aqui de prisão fechado. Não precisa apanhar. Então, isso é uma realidade também. Daí dizer que a polícia não inventa prova, inventa sim. Inventa sim, inventa. E a polícia, eu também não estou culpando a polícia, porque eles também são criados com essa mentalidade punitivista. Eles também têm uma lavagem cerebral quando entram lá para a brigada militar, para o exército, enfim, é terrível, porque a gente tem um pessoal que faz a nossa escolta ali, quando a gente vai para o presídio, eles dão graças a Deus que estão nos ajudando ali e não estão de farda na rua, porque eles também passam. Esse dia a dia é complicado, é uma guerra, é uma guerra. E com as últimas políticas aí que está terrível, né, que tem que prender mesmo, eles entram numa vila e saem com 5, 6 presos, porque nessas vilas aqui no entorno de Porto Alegre, claro que o cara tem uma arma, é claro que o cara tem um baseado, é claro que o cara tem um tijolinho de alguma coisa, daí é tráfico, e tráfico armado, porque estava cuidando da boca de fumo. Então a gente não vai parar nunca se a gente continuar só aprendendo. Nós temos urgentemente que encontrar uma outra alternativa, ou então assumir um discurso de ódio, que a gente não gosta dessa população e a gente quer mais que eles se explodam. E aí, bom, então por isso é que a gente está construindo presídio do jeito que é, sem alternativa nenhuma, sem chance de ressocialização, e vamos botar lá dentro essa população para não nos incomodar aqui fora. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa a acrescentar. E depois de tantas belas palavras faladas aí pela colega Sonali, então, que um discurso foi realmente muito forte, muito corajoso, inclusive, porque, via de regra, a gente reserva falar sobre isso perante os colegas. Né? Pelo menos em Minas Gerais, nós temos a cultura mais reservada e não expõe tão abertamente as mazelas que são do próprio judiciário, porque nós devemos assumir de fato a meia-culpa na construção e no encaminhamento dessa realidade triste de hoje, que é o cancelamento massivo. Né? Afinal de contas, quem prende, quem solta é o juiz. A política executiva é outra. Mas, enfim, então eu trabalho com o Dr. Luiz Carlos, que é também juiz da Vara de Execuções Penais em Belo Horizonte. Temos uma outra colega lá que está conosco, ele é presidente, sim, da Associação dos Magistrados Mineiros, e pelos seus inúmeros compromissos, né, havidos, pediu para que eu viesse aqui representado, e assim faço com muita humildade, e espero atender a expectativa
da doutora Roberta especialmente, mas os demais. Não preparei nenhum escrito, mas ao mesmo tempo me pareceu interessante, né, desde o princípio, quando eu li a proposta do evento, cuja essência é a participação social no contexto da política criminal de encarceramento, aprisionamento, execução penal, falar um pouco sobre a PAC, que, a meu ver, tem tudo a ver com isso. E as minhas palavras são muito breves, porque eu não sei qual é a programação de agora por diante, e temos amanhã ainda, né? E eu confesso que também não precisaria de escrito, porque, digo algumas vezes, gosto sempre de parafrasear Vinícius de Moraes nesse aspecto, falar de APAC para mim, basta rasgar a página do meu coração. Eu me considero apaquiano há um bom tempo. Eu conheci a APAC em 2004, quando ingressei na magistratura mineira, e lá nós temos um curso de formação inicial, ministrado pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça Mineiro, e então percorremos 2 APACs masculinas existentes no interior do estado, uma na região metropolitana, Nova Lima, e outra, aqui é a grande referência nacional, talvez ainda hoje, de Itaúna, masculina, nós temos também agora uma feminina. Qual não foi minha grande surpresa, porque eu já tinha visitado presídios do sistema convencional no tempo da faculdade, nos estágios acompanhados, né, evidentemente, e monitorados por professores, numa prática estagiária. Então, qual não foi uma surpresa quando eu ingressei na APAC, como se estivesse aqui dentro desse recinto. Quem conhece Itaúna, acho que vai conseguir trazer à mente algumas lembranças de estrutura física. Claro que guardadas as diferenças. Mas o fato é que, aí então, já tive um primeiro impacto. E não entendia que aquilo ali era um presídio masculino, que abrigava, salvo engano, cerca de 150 homens, 200 aproximadamente. Fomos recepcionados pelos recuperandos, sempre sob a liderança de um, e também a presidência da APAC e outras autoridades locais, e ali percorremos e ficamos o dia inteiro e entendemos um pouco da metodologia, especialmente o regime fechado, porque lá o fechado é o semiaberto, o aberto no Brasil inteiro é trabalhado na forma de regime de prisão albergue domiciliar, assim falada, lá não é diferente. Mais surpresa ainda eu fiquei quando eu vi recuperando, manuseando instrumentos que poderiam ser utilizados para a prática de crimes, livremente. Faca, serrote, instrumentos de marcenaria, numa prática de laboraterapia no regime fechado. E aí nós fomos para o almoço, ao final de um percurso ali de um certo tempo, que foi até bastante duradouro, todos muito impressionados com tudo que se via, e à mesa, todos sentados conosco, ao nosso redor, num almoço conjunto, uma refeição preparada pelos próprios recuperantes, dentro da própria parte de Itaúna, com talheres, louças de porcelana, marmitex, papel alumínio, nada disso. Bom, e aí tudo transcorreu, nós finalizamos a visita, e eu, a partir daí, nunca tirei do meu coração a ideia de trabalhar com a APAC. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a colega Sonali disse e reafirmo. Só que, diferentemente dela, doutora Sonali, eu tenho motivos de alegria para estar aqui. Embora falando de aprisionamento. Porque eu trabalho com uma realidade que me proporciona muita felicidade, que é a APAC. Estar na APAC, para mim, é verdadeiramente uma pureza de alma. É uma limpeza de espírito.
eu saio fortificado no campo espiritual. E digo isso do coração e não da boca para fora. Como eu falei, volta atrás, falar da APAC para mim rasgaram a página do meu coração. E aqui eu estou rasgando novamente. E eu tive então, por obra divina, eu sou católico praticante e acredito muito nas obras de Deus, a oportunidade de estar à frente de uma APAC gerenciando, não muito tempo depois, uns 4 anos após essa visita, na comarca de uma região central de Minas Gerais, chamada Lagoa da Prata, onde ele estive em sucessão ao Dr. Luiz Carlos. E a partir daí, nós formamos um elo de irmandade que persiste até hoje. Eu considero um grande irmão e acho que ele me tem também como grande irmão. E temos muitas afinidades de ideias, sobretudo no campo da execução penal. Acreditamos no ser humano, investimos no ser humano, acreditamos na valorização, tratamento, acolhida. Acreditamos fielmente que essa é a solução. E eu invisto todos os meus esforços nesse sentido. Também no sistema convencional, com muita dificuldade. Porque a condução das questões no sistema convencional é muito mais dificultosa. Não é diferente em Minas Gerais. O Estado é falho em todos os aspectos. A estrutura é precária. Não há treinamento humano. Os policiais penais são treinados para o recrudescimento. Então, não existe metodologia. Existem regras de sistema prisional. Falta leve, média, grave. Falta média, leve, grave. Mulher ficou despida. É falta média. Ou é falta grave. Tem que levar para o juiz. É assim que funciona. Prática da relação homoafetiva, muito comum no universo feminino. O juiz tem que ser comunicado. Então, são muitas outras situações e dificuldades, obstáculos existentes que tornam a nossa caminhada mais penosa no sistema convencional, mas ainda assim a gente não desiste. Às vezes eu fico muito cansado, eu assumo honestamente, vou dormir altas horas da noite, durmo um pouco, acordo de madrugada e fico pensando em coisa, a mente muito agitada. Agora eu vou desistir, não vou dar conta mais. Mas aí, quando eu me vejo na caminhada da existência, vem uma mão que me puxa, você vai continuar aqui. E aí eu estou lá, no exercício, de maneira muito limitada, obviamente, contando sempre com o auxílio de pessoas valorosas, trabalhando esse modelo de cumprimento de pena que a APAC está aqui retratado pelo pessoal de Pelotas. E eu falo sempre que a APAC é uma cultura de pacificação social. A hostilidade do sistema convencional, a gente vê em todos os lugares, não é diferente, é evidente, por óbvio, em Minas Gerais, e eu falo da minha realidade da capital, de Belo Horizonte, quando eu, inclusive, 2 semanas atrás, estive no presídio feminino, que é um centro de manejamento provisório, não para pessoas em cumprimento de pena, 400 vagas com 1.200 presos, isso porque tem interdição parcial, porque senão estaríamos com 2.000, 3.000. Né? Paredes chamuscadas, acinzentadas, incêndio ocorrido tempos atrás e que foi debelado, mas ao mesmo tempo não se teve cuidado, nem mesmo de dar uma higienizada no ambiente. Eu saio de lá e vou para a APAC e vejo isso aqui. E eu entro como se estivesse em minha casa. Literalmente. E não vou negar, às vezes eu sou bem mais bem colhido na APAC do que na minha casa. Eu não vou negar. E aí eu me refiro especificamente à APAC de hoje, que é a feminina de Belo Horizonte. Eu passei pela APAC de Lagoa da Prata por 3 anos, ali eu desenvolvi um carinho muito grande e percebi de fato o quanto a APAC trabalha a ideia de justiça restaurativa, sob todos os aspectos. Para mim, a APAC é o modelo que trabalha efetivamente, porque quando se fala em justiça restaurativa, na minha visão, na minha leitura, muito ela é associada ao aspecto extraprisional, fora da prisão. É impossível trabalhar com justiça restaurativa dentro da prisão. Eu digo o contrário, afirmo o contrário, porque a minha experiência mostra o contrário.
A APAC é a efetivação da justiça restaurativa na prisão. Conscientização, responsabilidade, chamamento da comunidade. E aí eu trago todas essas palavras, essas reflexões, porque eu vejo aqui um movimento forte de APAC no Rio Grande do Sul. Já sabia disso, em contato com alguns de vocês que estiveram lá conosco, visitando a nossa APAC recentemente, a de mulheres em Belo Horizonte. Vejo essa vontade do Dr. Marcelo aqui, conversando com os recuperandos. Tenho muito gratidão pela sua obra, Dr. Marcelo, meu xará. E então eu reforço essa ideia no sentido de que ela seja efetivamente trabalhada e nós possamos, doutora Sonali, em outro momento, a senhora, quem sabe, se Deus quiser, ter a oportunidade também de trabalhar a APAC. Ela é a juíza da executiva. Que bom! Mas eu espero, então, que a senhora venha aqui com muita leveza para falar desse outro lado, né, que a senhora possa ter essa possibilidade de tratar o outro lado do cumprimento de pena, porque se a APAC não é uma solução para tudo, se nós entendemos, ela é uma alternativa extremamente interessante. E nós não podemos fazer vista grossa para o fato de que a prisão existe no mundo inteiro. E vai continuar existindo. Prende-se mal, prende-se bem. É um modelo eleito para punição. E é mundial. E o encarceramento em massa existe também a nível mundial. No Brasil não é diferente. Acho até que estamos caminhando ao longo do tempo para alargando as alternativas penais. Já fui chamar a atenção aqui, meu tempo já estourou, tem outros painéis, falei muito pouco, queria falar muito da APAC, mas só para finalizar aqui o seguinte, duas colocações. Fala mal de APAC quem não conhece. Quem pisa na APAC sabe que a APAC transforma criminosos em cidadãos úteis. É o primeiro ponto. Segundo, estão aqui os recuperantes de Pelotas e eu me faço uma referência especial, e permitam-me ao Pedro, que tomou a palavra agora há pouco. Do amor ninguém foge. Quem passa pela APAC não foge. Quem passa pela FAC é capaz de doar amor. E é isso que nós precisamos. De amor na sociedade. De paz. Desculpe pelo excesso. Obrigado pela atenção, pessoal. Na APAC Partenon, de Porto Alegre. Sou procuradora do Estado. Conheci um recuperando, me apaixonei, casei dentro da APAC Partenon. Como a gente desenvolveu muita amizade, né, com a própria doutora Sonali, com os promotores que atuavam, para não termos problema de trabalho, para mim, eu liguei para o Leandro, que é o presidente da APAC Pelotas, e ele nos acolheu lá. Meu marido terminou de cumprir a pena no fechado na APAC de Pelotas, então eu saí de procuradora do Estado, passei como voluntária e segui como familiar. Hoje ele já está em casa. Não veio porque está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar em casa. Então, aqui eu concordo plenamente com o senhor que não fala mal de APAC quem não conhece. Eu encontrei um amor lá dentro. Agora a gente vai... Joel, cadê o Joel? Não estou vendo o Joel. Ah, tu está atrás da pilastra? Tá. A gente vai começar o painel sobre participação voluntária no cárcere. Eu vou pedir que a doutora Carmela Gruni dê uma palavrinha para vocês, porque ela tem o projeto Direito no Cárcere, que funciona há mais de 11 anos, dentro da cadeia pública de Porto Alegre, recuperando presos. E quando eu comecei a trabalhar no sistema prisional, todo mundo falava muito mal, né? O meu discurso é igualzinho ao da Sonali, é muito mal. Eu só ouvia falar bem de uma única pessoa, da Carmela. Eu parabenizo a Roberta, obrigada, mas a Roberta, vocês devem saber
que o projeto que ela coordenou em Canoas foi ganhador do Prêmio Inovar, então a gente está falando com uma pessoa que conhece bem práticas de participação. E hoje falar do direito no cárcere é falar do direito no cárcere e do direito atrás das grades. Então, esses 11 anos de projeto, eu queria que os voluntários ficassem aqui do lado, porque eles vão falar e também não, eu acho que fique à vontade, mas eu queria, pelo menos do direito... Ah, tá bom, então tá, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, obrigada pela presença. Então, vou dar o recado do direito no cárcere. Falamos aqui, nas falas anteriores, sobre o sistema de justiça. Então, eu não posso falar sobre direito no cárcere se nós não enxergarmos a perspectiva de que ainda o judiciário não é democrático, certo? Temos que avançar no CNJ, temos avanços, sim. Agora tivemos a paridade, né, uma questão importante, as cotas raciais, né, e que é importante porque não há democracia se não existir pluralidade. Como também o Ministério Público. Se nós olharmos a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, eu fui uma das candidatas, agora que fui sabatinada pela OAB, faço inclusive a crítica pela OAB como advogada, só temos homens brancos cis, coordenando um órgão que gera políticas institucionais importantes para o Brasil. Se nós não mudarmos a mentalidade de que a democracia só vai existir quando nós enxergarmos pessoas distintas ocupando espaços de expressão e de deliberação, isso vai ser muito difícil a gente conseguir modificar a fala que foi muito bem colocada da juíza Sonali, que eu tenho o prazer de poder trabalhar junto com ela e todas as demandas que a gente tem enquanto projeto, nós temos que estar articulado com a Cadeia Pública de Porto Alegre, com o Ministério Público, mas o Judiciário foi, que posso dizer assim, faço a crítica, mas também elogio, foi aquele que me segurou num momento muito difícil, porque, inclusive, o Ministério Público, na época, fez um processo, quando eu comecei o projeto de Direito no Cárcere, porque eu tirava fotos com os presos e eles alegavam que eu poderia estar tendo lucro econômico por causa das imagens do preso. Então, eu tive que fazer um estudo, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, voluntária, acabei de ir com um jornal, que é o Estado de Direito, tive que fazer um estudo sobre o direito à memória no sistema prisional e demonstrar que hoje nós não temos o garantido direito à memória no sistema prisional. Isso é uma das questões mais importantes que temos dentro da pauta do direito no cárcere, porque enquanto pessoas invisíveis, histórias são invisibilizadas e pessoas são demonizadas, certo? Pelos grandes veículos de comunicação com sangue, suor e audiência que a gente costuma ver. Então, a gente tem que modificar esse olhar, e o direito no cárcere ele visa assegurar o direito à memória. Foi arquivado, né, o meu processo administrativo, mas que eu estava respondendo do Ministério Público. Eles viram que as fotografias, inclusive, faz justiça restaurativa, porque resgata vínculos familiares. As pessoas veem como as pessoas que estão fazendo tratamento de dependência química estão melhores, estão conseguindo ter uma oportunidade num espaço mais salubre, mas é 1% de um local onde a gente sabe que a realidade está retratada não muito diferente do que de anos atrás, ainda continua muito difícil os espaços lá dentro. Então, dentro do sistema de justiça, os órgãos que compõem ainda não são democráticos e nós precisamos exigir, enquanto sociedade, enquanto advogado, enquanto procurador, que nós queremos ver pessoas diferentes lá dentro, da cor, do sexo, para que a gente possa escutar e ouvir as demandas a partir do lugar de fala. Se a gente não dá o lugar de fala, a gente continua com esse direito no cárcere, que é essa algema mental, onde a gente não consegue enxergar que existem complexidades, inclusive mínimas, dentro do cárcere, que ontem eu via na galeria, que no fundo da cadeia ele tinha que ficar numa fila para fazer cocô, né? Porque tinha só um vaso sanitário e tinha que fazer uma fila que talvez ficasse horas e horas para poder ir no banheiro. Então, é uma realidade que a sociedade, como já foi colocado aqui pelos outros colegas que me antecederam, não conhece essa realidade. E que quando a gente começa a falar de direitos humanos, direitos fundamentais mínimos, isso não existe. Nós vivemos um tempo ainda de barbárie dentro do cárcere. Então, esses 11 anos de direito no cárcere é 11 anos de resistência. O que eu posso deixar para vocês, e os voluntários podem falar em outras perspectivas, é importante a participação cidadã, e através do direito à memória, do registro do que nós fazemos dentro do cárcere, nós conseguimos sensibilizar a sociedade para um olhar inclusivo.
e fazer uma modificação desse olhar. Então, é muito importante que a gente tenha mais projetos, não só a PACs, mas pessoas resguardando, lutando para que as pessoas que estão presas tenham seus direitos assegurados. Não é o fato que levou ela lá dentro, o fato final que geralmente é o levado em consideração. Então, é aquela política última do Estado, que deveria ser política e nem é, porque a lei de execução penal, na sua integralidade, não é ofertada para essas pessoas que estão presas, e isso faz com que a gente fique, como a doutora Sonari falou, numa discussão que o sistema coloca todo mundo para fora da cadeia, vai continuar o problema. Nós temos que trabalhar a conscientização cultural de como nós lidamos com as temáticas de saúde pública, com as temáticas de discriminação racial, discriminação de gênero, com a temática da ausência de políticas de trabalho, porque é o que falta. E eu quero dizer, assim, dentro dessa perspectiva do cárcere, que é uma honra, e agradeço a procuradora, eu acho que a promotora Alessandra K. Procuradora Alessandra K. O sobrenome da Caramano, não? Vocês me corrijam. Sabe, a Alessandra, de Brasília, ela é uma das articuladoras do Fórum Social. Fui convidada pelo José Geraldo para estar aqui. Oi? Queiroga, obrigado. Tá? Quero publicamente agradecer porque ela oportunizou esse espaço de memória do trabalho e a gente está aqui para contribuir. Eu tô olhando, todas as pessoas que estão aqui, eu admiro muito vocês porque estão aqui porque são já afetos dessas pautas e a gente precisa levar um olhar atento e eu sei que o doutor Marcelo também tem que falar e os outros voluntários também. Não vou conseguir ficar ao final, mas eu acredito que a nossa missão é continuar essa rede, fazer com que esse projeto Direito no Cárcere atende dependentes químicos, né, trabalha a questão dentro e fora do cárcere, esse cárcere que é o principal, tanto dentro quanto fora, para que a gente possa modificar o sistema de justiça, que é aquele que deve gerar política pública também institucional, né, para que haja uma mudança do olhar na perspectiva global, né, democrática mesmo, e plural. Então, eu agradeço, vou passar a palavra para a Roberta. Vai direto para o doutor Marcelo Cabral. Doutor Marcelo Cabral, então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Ele é juiz em Pelotas. Deixa ela apresentar, eu acho melhor, tá? Obrigado, Roberta. Que alegria estar aqui, quero saudar todos. É um dia, me perdoe a emoção, de muita emoção, porque eu ver a PAC Pelotas aqui, em grande número, né, os recuperando, os nossos apaquianos. Sempre que eu os vejo, eu me emociono, como o meu xará Marcelo. Cada vez que eu vou na PAC Pelotas, o meu coração transborda de emoção. Então, é uma alegria estar aqui com essa emoção. Eu quero começar saudando vocês que são a razão de nós estarmos aqui. Quero saudar na pessoa do Robson. Cacei uma foto, né, Robson, lá do fundo do meu celular agora, o dia em que eu, o promotor da execução e a defensora pública fomos ao Presídio Regional de Pelotas anunciar que o Robson seria um dos 2 primeiros recuperandos da PAC. E aí registramos com uma foto, agora puxei no meu celular, rememorei a foto com o Robson, e depois o Robson foi para Minas Gerais, no carro do Leandro. Eu era o juiz da execução criminal, ainda bem que eu não sou mais, que eu fiz muitas loucuras. O Leandro disse, agora, doutor, como é que eu vou com os 2 primeiros recuperandos para Minas Gerais? Tu vai de carro, vai de ônibus. Mas como? Escolta? Eu digo, não, vai sem escolta, porque eles vão para a PAC. A nossa PAC não tem muros, eu não quero que faça os muros, mas o Leandro já me disse que tem que fazer os muros. Ela não tem muros. E aí o Leandro foi lá no carro dele, eu autorizei o Leandro para ir. O Leandro era escolta, um motorista. Pegaram o carro, foram para Minas Gerais fazer o estágio e começar a nossa PAC Pelotas. Então, quero saudar os nossos recuperandos, saudar o Leandro, que é o nosso presidente. Se ele não contar, eu vou contar aqui. O Leandro começou, porque eu acho que aqui é um ambiente para contação de histórias, né? De histórias importantes que podem ser revividas. O Leandro hoje é presidente da PAC, mas há uma década, um pouco mais atrás, a Prefeitura de Pelotas começou a tomar mão de obra prisional.
aqueles convênios que as prefeituras têm para tomar mão de obra, e ninguém da Prefeitura de Pelotas queria pegar os apenados no presídio, tinham medo. Os motoristas, ninguém queria pegar os apenados no presídio. E o Leandro disse, não, então eu pego. O Leandro é dentista, concursado da Prefeitura de Pelotas. Ele disse, não, eu pego. Eles iam trabalhar na saúde, eu pego. Mas como não, eu pego no meu carro? Eu vou ali, pego eles e trago para trabalhar na saúde. E aí, há mais de 10 anos, o Leandro se envolveu com o trabalho prisional e viu o quanto as pessoas precisam ter o seu coração tocado, né? Esse lema do amor ninguém foge, ele é o lema mais verdadeiro, né? Para a PAC e para a vida humana, né? Quando o ser humano consegue ter o coração tocado e a oportunidade de se transformar, se transforma. E eu não tenho a coragem da Sonali, que é um dos poucos amigos juízes que ela tem, né, Sonali? Nós somos um pouco diferentes. A Sonali é mais diferente que eu. Mas nós ainda nos reconhecemos como diferentes e somos bons e velhos amigos. Eu não tenho a coragem da Sonali ainda de ser um abolicionista, mas eu tenho a coragem e a força para lutar que o sistema, que a execução da pena seja diferente. E acho muito bem que a execução da pena esteja nas mãos da sociedade. Muito bem. É o melhor exemplo que eu vi. Eu sou juiz há 27 anos. Eu já passei dentro de muitos presídios e agora, por último, durante 2 anos, fui juiz da execução penal em Pelotas. Fui um juiz interino. O tribunal regionalizou as varas de execução e aí ali em Pelotas criou-se uma vara regional e eu fui designado até que viesse o primeiro juiz, que é o doutor Afonso, hoje, que segue apoiando fortemente a PAC, a quem eu rendo aqui a minha homenagem. E nesses 20 meses, eu pude testemunhar que uma prisão humanizada, uma execução da pena humanizada, ela tem o poder de possibilitar que as pessoas se emancipem. Eu não gosto do termo, não gosto dos res, né? Na verdade, o nosso sistema prisional, como por todo dito, é seletivo, né? E manda para a prisão as pessoas que não têm a mesma oportunidade que as outras. E eu tenho que falar um pouquinho aqui, dar um testemunho de vida. Eu sou filho de comerciário e o meu ativismo social começou aos 15 anos. O meu pai era gerente de uma loja em Pelotas, aqui tem muitos pelotenses, loja Asmasa, era um magazine muito tradicional em Pelotas. E quando eu fiz 14 anos, o pai me levou para trabalhar na loja. Nas minhas férias, assinava a minha carteira, eu trabalhava lá nas férias de verão, nas férias de inverno. Isso era nos 80, eu nasci em 71, e tinha legiões de meninos de rua. Tinha legiões de meninos de rua naquela época, cheirando cola, cheirando loló no saquinho de leite, e praticando pequenos furtos nas lojas. E aquilo era abominado, inclusive pelo meu pai, que era gerente de uma grande loja, e era uma guerra ali, né? A verdadeira guerra entre os funcionários da entrada da loja e os meninos que estavam na rua. E eu descobri que havia um movimento social que cuidava daqueles meninos. E saí da loja e fui para o movimento social. Imaginem a guerra que eu comprei na minha casa, com meu pai, na loja. E fui aos 15 anos ser um educador social de rua, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Fomos a Brasília em marcha pela aprovação do ECA. Aqueles meninos eu reencontrei agora, quando juiz da execução penal. Pela primeira vez que eu entrei no Presídio Regional de Pelotas, eu ouvi gritos das grades. Tio Marcelo? Eu era o tio Marcelo. E reencontrei alguns meninos, que eram aqueles meninos que cheiravam lá a cola, o loló, nos anos 80, no calçadão de Pelotas, e que nós não conseguimos auxiliar a ser ferramentas de transformação, de inclusão daqueles meninos. E pasmem, agora, 6 ou 7 meses, um daqueles meninos, que era meu menino de rua nos anos 80, que cumpriu uma pena longuíssima, praticou crimes gravíssimos,
teve 30 anos quase encarcerado. Eu estou respondendo ali do lado de Pelotas, tem uma comarca que é Pedro Osório, onde eu comecei a minha carreira. E agora, 5 ou 6 meses, me liga o meu assessor de Pedro Osório: doutor Marcelo, tem um menino aqui, tem um rapaz aqui, quer falar com o senhor. E eu disse que o senhor não está, que o senhor é substituto, o senhor vem uma vez na semana, e disse que precisa falar com o senhor. Eu disse: onde é que ele está? Ele está aqui na frente do fórum. Quem é o menino? Aí disse o nome. Eu não vou revelar aqui o nome para preservar a identidade dele. Eu disse: bota ele no telefone, falei para o meu assessor. Aí botou a voz, ele disse assim: tio Marcelo. E eu disse: oi. É o fulano. Eu disse: oi. Saí da prisão. Ele foi a Pedro Osório, porque ele tinha a referência que eu era juiz de Pedro Osório. Se apresentar para mim, eu não tenho para onde morar, eu não tenho onde morar, eu não tenho para onde ir. Ele saiu da prisão, foi no fórum de Pedro Osório há 6 meses. Se apresentar para mim, para o tio Marcelo, que era a referência de emancipação dele. Então, eu quero dizer com isso tudo, com esses meus testemunhos de vida, que o nosso sistema prisional, ele pune, e não é novidade, ele pune a pobreza, pune a miséria, pune a exclusão. E a APAC, que é o meu tema aqui, a APAC, ela restaura. A APAC, ela cria mecanismos para as pessoas que, em regra, foram privadas, sofreram toda a sorte de exclusão, possam se incluir novamente nessa, entre aspas, sociedade normal, ou essa sociedade anormal que nós vivemos. Então, o sistema APAC, ele propicia espiritualidade, profissionalização, educação, convivência com a família, com a comunidade. E eu quero homenagear aqui o Alex, que foi lá no fórum também, né, Alex? Há 2 ou 3 anos. 2 anos bateu a porta lá no fórum, esse menino. Quero falar com o juiz aqui, o juiz Marcelo. Disse: pois não, Alex, eu quero fazer um trabalho. Não sabia bem ainda nem com quem, né, Alex? Mas eu quero fazer um trabalho. Eu estudo música e eu quero fazer um trabalho e ajudar as pessoas com a música. E a APAC estava começando. Não me deixa mentir, né, Alex? Lá numa salinha de reunião, eu disse para Alex: eu tenho um lugar para ti. Dei na hora o telefone dele para o Leandro, e o Alex foi para dentro da APAC, fez estágio. Hoje é um apaquiano, não saiu mais da APAC, porque a APAC, ela toca os nossos corações, como disse o Marcelo, e quando toca o coração, transforma as pessoas. Eu não fui o criador da APAC em Pelotas. Antes de eu estar na VEC, já havia um outro juiz, Dr. Regis Vanzin, que já estava em processo de implantação da APAC. Aí eu assumo essa vara depois e participo, e esse era o testemunho que eu fui convidado a dar, participo de uma grande mobilização social em Pelotas para a criação de uma alternativa ao sistema prisional. E a APAC em Pelotas tem muito amor, muito. Vocês devem ter percebido, né? O Marcelo já deu um testemunho. Tem muito amor. Por quê? Porque é uma APAC comunitária. Tem muitos voluntários, muitos. Tem justiça restaurativa, tem círculos de paz. Nós temos aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul uma cultura já de alguns anos da justiça restaurativa, e lá na APAC eles participam de círculos de paz, eu acho quase que semanalmente com a Viviane, né? Círculos de paz, círculos de diálogo, círculos de reflexão, que são, Sonali, uma bela alternativa à punição. São uma bela alternativa à punição, quando se pode colocar o ofensor, o ofendido, as pessoas envolvidas em qualquer tipo de lesão, quando se consegue oportunizar um diálogo a essas pessoas e quando se consegue que essas pessoas consigam, então, se autorresponsabilizar, se enxergar. Eu acho que o meu testemunho era esse, era mais um testemunho, né? Porque eu estava dizendo para a Sonali, eu me deliciei com a palestra do Jaime, né? O Jaime é um estudioso, ele passeou aqui por livros, por obras, por literaturas, e isso é muito bom, e a teoria é muito importante, mas eu sou mais chão de fábrica, né? Eu sou chão de fábrica, eu ando dentro da PAC, dentro da prisão, nas comunidades, e o Charles, desculpe, agora, o Charles, mas ele não vai se incomodar que eu conte essa história, vocês todos conhecem ele. Passou o nome do menino que foi me procurar em Pedro Osório.
O Charles, eu encaminhei ele à rede de assistência do município, ao CRAS ali, que nós temos, uma das medidas que nós tomamos na execução penal, nós colocamos como condição de toda a liberdade a apresentação do apenado ao CRAS da sua comunidade para se inserir na rede de proteção social. Todos que saem em livramento condicional, com tornozeleira, todo mundo tem que ir ao CRAS para uma entrevista e para um acolhimento social. E o Charles agora, que é meu conhecido desde 40 anos, o Charles falou comigo ao telefone e eu disse para ele: Charles, nós vamos conseguir um lugar para te morar. Eu tinha, por acaso, o telefone de uma assistente social de referência em Pelotas. Tu vais falar com essa assistente social e ela vai ver um lugar para tua moradia, enfim. E o Charles está morando, está vivendo a liberdade dele depois de bem mais de 20 anos de encarceramento. E por que eu trouxe aqui o exemplo do Charles? Porque o Charles foi essa passagem recente que uniu a minha adolescência, agora, né, do tio Marcelo ao doutor Marcelo, e o Charles procurava uma luz, e todos que estão no sistema prisional procuram uma luz. E nós precisamos ser luz enquanto sociedade. Já precisávamos antes. Né? Já precisávamos antes. Lá, né, aquela garotada que está na rua, que está cheirando loló, que está praticando pequenas infrações, ou que não está praticando pequenas infrações, porque às vezes a gente só enxerga as pessoas que estão excluídas quando nos atingem, né, enquanto sociedade dominante, né? Mas aquelas pessoas, aquelas crianças não tiveram a luz que precisavam, com certeza. Né? O Charles, aos 8 anos, ele cheirava loló na rua e vivia violências, exclusões, né? E se tornou uma pessoa violenta. Então as pessoas precisam luz e a APAC é luz, e eu penso que a execução da pena deva ser luz. E essa luz depende de nós. Essa luz somos nós, né? Cada um de nós tem uma luz que pode acender, que pode fazer outras luzes acenderem, e com isso nós com certeza poderemos ter muitos Charles, né, conseguindo sair da prisão, encontrar um apoio, ter uma residência. Muitas pessoas como esses jovens apaquianos aqui, os nossos recuperandos, né, que estão trabalhando, indo para a universidade. Eu participo de um grupo da APAC lá. O Leandro, toda semana tem uma notícia boa, né, Leandro? As ruins ele administra, porque tem os momentos ruins também, a gente conversa no privado. Mas no grupo lá da APAC, toda semana tem uma faixa, alguém que chegou, alguém que saiu para a liberdade trabalhando, alguém que foi para a faculdade, alguém que voltou a estudar. Então, eu creio que a execução da pena precisa de mais luz, mais amor, e isso depende de cada um de nós, não depende do Estado, mas depende de todos nós. Pode gravar. Fala teu nome e cidade. Tá, meu nome é Robinson Lessa, sou da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, natural de Pelotas. Estou aqui hoje, né, para falar da APAC, né, da minha experiência na APAC, o que a APAC representa para mim, o quão importante é a APAC para a sociedade, para o sistema prisional. Então vou começar um pouco falando da minha história nela. Primeiramente também eu queria agradecer também, fazer uns agradecimentos. Agradecer ao Dr. Marcelo Cabral, o juiz que impulsionou essa obra na nossa cidade, ao Leandro, doutora Roberta, que também participou da Defensoria Pública, também ao seu Luiz, as pessoas que eu tive o primeiro contato e a primeira experiência com a APAC, quando foram no PRP de Pelotas me fazer o convite para fazer um estágio em Minas Gerais, para trazer a proposta da APAC para Pelotas. Quando esse convite foi feito, eu não fazia ideia do que era uma APAC. Eu sabia que vi alguma reportagem, né, sobre o projeto Pelotas Pacto pela Paz, né,
que falava em algum sistema prisional que ia ser implantado em Pelotas, que era mais humanizado. Mas eu não tinha experiência nenhuma sobre isso e não sabia se isso era possível. Mas quando foram me fazer um convite no sistema convencional, no primeiro momento eu imaginei que no momento que eu vivia ali, eu imaginava que qualquer lugar, né, poderia ser melhor do que o sistema prisional convencional. Tive minhas dúvidas, mas aceitei o desafio porque acreditei que isso provavelmente era uma resposta de Deus, que eu tenho muita fé, acredito muito em Deus e há um tempo eu já havia pedido a Deus para me tirar daquele lugar ou me dar oportunidades que não permitisse que aquele lugar mudasse a minha essência. Quando eu menos esperei, apareceu a proposta da PAC. Aceitei com algumas dúvidas, mas larguei nas mãos de Deus. Aí foi quando o Leandro, o seu Luiz e todo esse pessoal que eu citei estiveram lá fazendo convite e me buscaram para me levar para um estágio em Minas Gerais, eu e outros recuperandos. Nos meus agradecimentos também, eu queria agradecer... não tá. Achei que tava. Nos meus agradecimentos também não poderia deixar de falar de todos os voluntários que se envolveram com essa causa e que ainda estão envolvidos, né, até o dia de hoje, né, que fizeram parte dessa história e estão fazendo. E a todos os recuperandos que hoje também residem ali com nós, ali, tiveram a oportunidade, assim como eu, de estar cumprindo sua pena, né, e estão fazendo a sua parte. Dito isso, dou continuidade à minha história. Fui convidado a ir a Minas, fui a Minas e conheci de perto a proposta da PAC. Fiquei encantado, assim como todas as pessoas, tanto voluntários como o Poder Judiciário ou recuperando que tem o primeiro contato com a PAC. É algo que a gente não espera no sistema convencional, né? Eu vi ali a tratativa daquele lugar era diferente, com nossas famílias, com o recuperando, ali foi devolvida a identidade. Eu vi o quanto eles levavam a sério a disciplina, a oportunidade, né? Quando se fala em APAC, se fala em oportunidade, né? E quando eu conheci a APAC em Minas, eu vi ali a oportunidade de mudança, e uma oportunidade de mudança não só para mim, mas a oportunidade que eu tinha de levar o conhecimento para a mudança de muitos outros que estão ainda no sistema convencional esperando por uma oportunidade. Ali eu vi que a APAC ela é formada de 12 elementos, nenhum é mais importante que o outro e todos em conjunto formam o nosso sistema apaquiano e dá muito certo, com espiritualidade, trabalho, estudo, participação da comunidade, saúde, assistência jurídica, o CRS, valorização humana, e tudo isso aí mostra que não só a espiritualidade, não só o trabalho, ou não só o estudo, né, recupera o ser humano. É preciso todos esses elementos para que ela dê certo. A partir do momento que eu tive ali esses 90 dias, eu retornei para Pelotas e demos início à nossa PAC em Pelotas. A nossa PAC, né, diferente da que eu visitei, né, estava começando, né? Então seria uma realidade ainda diferente de uma PAC onde eu estava, que tinha 12 anos. Mas ali a gente começou a construir e abrir oportunidades que talvez em outras APACs não tiveram resultado tão rápido que nem teve a nossa, por conta que a gente foi muito acolhido até mesmo o Poder Judiciário, né, que nos apoiou, a Prefeitura de Pelotas também nos apoiou, e a comunidade e muitos voluntários se envolveram com essa causa, e abraçaram a nossa causa. A partir daí, a gente começamos com dois recuperandos, desses 2 recuperandos a gente agregou mais o terceiro, e aí sucessivamente fomos ampliando, e hoje estamos em 21. Nesse tempo de 2 anos de APAC que estou ali, a gente já adquiriu muitas oficinas de trabalho, tivemos recuperandos que concluíram seus estudos, médio, fundamental, recuperandos cursando faculdade, curso técnico, trabalho profissionalizante, valorização humana, laboterapia. Então isso tudo aí agregou muita coisa na minha vida, né? Eu posso dizer assim que eu não tenho uma bagagem muito grande no sistema prisional, né? Comparado a alguns, hoje eu estou com um cumprimento de pena de 4 anos, né? Eu acredito que estou
no fim do meu cumprimento de pena, graças a Deus, em breve eu estava voltando para minha família. Comparados a alguns, isso é muito, comparados a outros, é pouco. Conheci pessoas com muito mais tempo de cadeia que eu, que cumpriram muito mais tempo no sistema convencional, então eu não vivenciei tanta coisa na prática, mas muita coisa eu vivenciei pela convivência com aqueles que estiveram lá, mas eu posso dizer que eu tenho uma experiência de vida, porque eu fui criado em bairro pobre, fui criado em vila, passei muita dificuldade, né, e durante a minha vida sempre tentando driblar o sistema, né, fazendo de tudo para não me envolver no sistema, para não me corromper ao crime, né. Então nesse meio tempo aí, por questões sociais, de dificuldade, nossos pais muitas vezes não têm aquele tempo para tá dando aquela assistência para nós, porque muitas vezes minha mãe mesmo, ela muitas vezes não teve tempo para estar ali presente comigo, porque estava cuidando do filho de patrão, porque ela é uma empregada doméstica, ela não tem estudo, né? Então se torna mais difícil. Não quer dizer que seja impossível e a gente ter êxito, mas a gente vem de um lugar que a gente não tem muito motivo para sonhar, muito motivo para acreditar, que as coisas, as nossas referências ali, muitas vezes é o crime, né, a bandidagem. A gente não tem uma referência. Talvez se eu não tivesse vindo para a PAC, eu tinha uma mentalidade enquanto a questão de estudo, que, concluindo o ensino médio, fundamental, eu já tinha dado um grande passo, né? Por conta que minha mãe e meu pai, eles não tinham segunda e terceira série, né? Eu sou um cara que trabalhava na rua, eu tinha uma profissão, então eu falando por mim, o que a PAC agregou para mim? Eu não posso dizer assim na questão na questão de residência, né? Porque eu já não vivia do crime, eu era trabalhador já, né? Eu consegui driblar o sistema, eu tive meus momentos difíceis, mas em algum momento da minha vida eu tomei a decisão de trabalhar, de usar meu pai e minha mãe como referência, né? Mas de certa forma a mim também agrega a PAC, porque a cada um de nós ela vai atender a uma necessidade. Ela atendeu a necessidade do estudo, de eu acreditar que é possível sim a gente ter um curso superior, a gente vendo de bairros pobres, onde a gente não tem muita oportunidade de fazer uma faculdade. A gente pode entrar numa faculdade por cota e ainda assim se torna difícil, né, cara? E na PAC, aquele tempo que te é roubado por conta de um delito que tu cometeu e tu tá preso, que no sistema convencional tu vai estar ali sendo recrutado para o crime, tu tendo a oportunidade de estudar, de seguir trabalhando e te preparar para te reintegrar na sociedade. Ao meu ver, para mim, né, como recuperando, o meu maior medo é que o sistema prisional mudasse a minha essência. Eu era um cara que já tinha uma família consolidada, né, tinha esposa e filho, pensava em trabalhar, adquirir, né, levava uma vida social, né, na medida do possível, né. Cometi um erro, cometi um delito em algum momento de pouca sabedoria da minha vida, né, cometi um crime, mas o Dr. Mário bem diz que não existe um crime que um homem cometa que outro também não possa cometer, e aí estou pagando pelo aquele crime, só que nesse momento eu me preocupei de que, indo pelo convívio que eu tinha na comunidade onde eu vivia e por conhecer um pouco do sistema prisional de fora, era uma realidade que eu tinha, de pessoas que eu vivenciei entrar para o crime, ir preso e voltavam sempre pior. Meu maior medo é que isso daí também acabasse atingindo a mim, até mesmo familiares meus que também estavam cumprindo pena. E aí quando eu fui para a PAC, né, isso aí se desfez porque, em vez de eu estar sendo recrutado para o crime ou transformado num bandido, né, eu pude seguir a minha essência de trabalho, estudo e espiritualidade. E muitos outros que viveram, não tiveram a oportunidade de trabalhar que nem eu, que a vida toda viveram do crime e nunca tiveram uma oportunidade de trabalho ou de saber fazer outra coisa, a PAC agrega muito, porque o cara ele vai para o sistema convencional, né, ele cumpre a pena dele ali, que o sistema convencional ele serve para punir e para ressocializar, mas infelizmente ele é falho, ele acaba só punindo. O cara vai para ali, ele acaba só se aperfeiçoando mais no crime, né? Adquirindo muito ódio e raiva da sociedade, porque eles arrumam alguém para botar a culpa por conta das dificuldades que eles passam lá dentro, da opressão, dos maus tratos com eles e até mesmo com a sua família, porque eles não têm um contato direto com a sua família, né? Não têm um contato direto com a espiritualidade, com o estudo. Então é impossível que o cara saia dali melhor, ele acaba infelizmente sempre sendo pior. E assim como é o círculo vicioso, né? É poucos casos que tem que o cara consegue cumprir a pena ali e ainda ter êxito, mas isso são exceções. Já na PAC é diferente, a partir do momento que o cara viveu uma vida do crime, se ele não sabia fazer nada, dentro da PAC ele vai ter uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de marcenaria, carpintaria, serralheria, alvenaria, né?
ou diversas outras alternativas, ou até mesmo uma faculdade, né? Coisa que eu achava que não seria possível, porque eu tinha filho para sustentar, tinha uma casa para manter, tinha esposa, então eu não tinha aquele tempo para o estudo. Eu tentei, consegui concluir até o meu ensino fundamental e achei que ali eu já tinha chegado em algum patamar, né? Bom, daqui com a profissão que eu tenho, né, tá legal. Na PAC eu tive a oportunidade de fazer faculdade, de fazer um curso técnico. E hoje eu já penso, saindo da PAC, que não preciso viver só, não que a minha profissão não seja digna. Eu tenho muito orgulho de ser eletricista, fez muita diferença na minha vida, tudo que eu adquiri foi através da minha profissão, mas eu posso ir mais além. É possível, sim. E eu posso deixar também um legado para o meu filho. Porque hoje ele não pode ficar pensando, eu vou ser eletricista, vou trabalhar só de eletricista que meu pai não vou querer estudar. Hoje eu passo para ele como referência que ele pode sim ser um eletricista que nem o pai dele, mas ele pode ser um doutor, um médico, um advogado, um juiz, o que ele quiser. Basta ele estudar, ele buscar educação. E nesse sistema convencional, dificilmente. A gente, com muita luta, como entramos no sistema convencional, a gente já chegou buscando, né? Eu falo a gente porque eu estava cumprindo pena com um irmão meu e 2 primos. E a gente tudo já trabalhava na rua, né? Mas tivemos um momento de fraqueza e tropecemos. Só que a gente chegou ali buscando, cara, eu quero fazer... Chegamos perguntando, tem como fazer Enem aqui? Tem como fazer... A gente chegou buscando, diz que tem uma tal oficina de leitura, a gente quer fazer... A gente não queria se desvencilhar daquilo que a gente vivia. E eu me lembro muito bem que uma palavra de um agente penitenciário que era, quando eu cheguei, esquece tudo isso aí, aqui não tem estudo, aqui não tem nada, acabou para ti. E a PAC me mostrou que não acabou. Então é muito importante para a sociedade entender que a PAC ela vai nos transformar, nos devolver, e quando ela fala que a PAC é assistência de proteção e assistência aos condenados, a assistência deles, e não é só o condenado, mas também até a comunidade, que a partir do momento que o recuperando, ele é recuperado, é um bandido a menos na rua, né? Então isso que eu tenho que falar da PAC, a importância dela para todos. Fala o teu nome de novo. Robinson Lessa Canto.